quente, tá louco. É frio é vida. É verdade, perto do calor que faz aqui é vida mesmo. E os frios daqui são curtos, né? Poucos dias. O problema é quando são, tipo, lá no sul, lá no Rio Grande do Sul mesmo, o frio tipo hoje, meu Deus, ele dura semanas e semanas chovendo e frio assim. Aí é meio difícil, viu? Vou falar pra vocês que na época eu tinha que ir pra faculdade à noite, nessa chuvinha assim, não era fácil. Mas agora tá muito bom. Pessoal, então boa noite. Já iniciei a gravação da nossa aula. Hoje nós vamos dar sequência no que nós falamos na aula da semana passada, que foi a aula presencial. Faltaram vários alunos, né, na aula, mas o material da aula, gente, tá lá no Classroom da aula passada, não tem vídeo, né, porque como foi presencial, não teve como gravar. E o trabalhinho que vocês têm para me entregar nessa quinta-feira é sobre a aula da semana passada, principalmente, nas principais questões. E que é sobre o soro de leite, né? Então, quem não foi na aula, entra no Classroom, pega o material que está lá, que é a aula mais um material complementar sobre proteína de soro de leite. E lá desse material vocês vão conseguir responder para, olha, acho que todas as perguntas, tá? Elas são baseadas naquele material. Então, quiserem pesquisar em outras fontes, podem pesquisar. Mas assim, o material tá ali justamente para que vocês leiam, é um material confiável, tá com toda a informação junta, de repente vocês ficam pegando uma coisinha aqui, uma coisinha ali na internet, ficam jogando as perguntas e pegando aquelas respostas prontas que o Google mesmo dá, que muitas vezes tem um monte de erro e os alunos nem leiam, né? Então, assim, utilizem o material que vocês têm disponível, tá? Então, lembrando vocês que hoje, amanhã e quarta a gente tem aula de leites online. Quinta-feira nós temos a prova de segurança dos alimentos, é a última prova do módulo. Segunda-feira que vem, que vai ser dia 28, nós vamos ter prova de leites presencial, tá? Última prova do semestre. Vou corrigir, pretendo já aplicar a prova no dia 28, já corrigir ela para vocês, liberar as notas. No dia 29, nós vamos ter uma prova de recuperação para quem quiser refazer, recuperar tanto a nota 1 quanto a nota 2, né? Vai ser uma prova. Desculpa, me confundi. No dia 29, que é na terça-feira, vai ter prova de recuperação da prova 1, tá? Prova 1 que vai ter recuperação. Então, quem quiser recuperar a nota da prova 1, faz a prova no dia 29, na terça-feira, tá? Presencial também. Aí eu também libero as notas já no dia 29. E aí vocês já vão mais ou menos saber como estão as notas de vocês. E daí no dia 30, que é na quarta-feira, é o exame, tá? Então eu vou ter liberado as notas, todas as notas, né, até da última avaliação já no dia 28. Quem quiser recuperar e de repente se escapar do exame, faz a prova do dia 29. Vai valer a nota mais alta para quem fizer a prova de recuperação da prova 1, tá? Ah, de repente tirou, sei lá. Oi? Ô, prof, e quem tá de atestado faz a prova em casa? Como que vai ser? Vai fazer a prova em casa. Sim. Aí faz a prova de recuperação, eu substituo, né, para nota mais alta. Se tirou nota menor,
daí continua a nota que já estava. E aí vem na quarta-feira fazer exame, tá? Então, a princípio, essas informações. Então, só para vocês saberem. Já no dia, agora nesse final de semana, assim que eu corrigir as provas de segurança dos alimentos, eu também libero as notas, e daí segurança dos alimentos não tem prova de recuperação. Aí quem não atingiu a média vai para o exame já no dia 1º, que é quinta-feira que vem. Tá bom? Alguém tem dúvida sobre isso? Não, professor, entendido. Então tá. Entendido, prof. Muito bem. Gente, no final da nossa aula de semana passada, na aula presencial, eu falei para vocês, né, sobre, e durante a aula também comentei, que hoje nós falaríamos sobre o processo de secagem de leites, né, tanto que o nome da nossa aula hoje é Tecnologia de Leites Desidratados. Então, assim, o leite em pó, né, um dos produtos que a gente mais conhece, é um produto simples, né, de se pensar assim, retirada a umidade desse leite, né, e depois a gente consegue reconstituir esse produto colocando água. Mas como é esse processo? O processo não é tão simples assim, né? Essa retirada de água desse produto, transformar ele em pó, é um processo bem complexo, digamos assim. Era complexo, hoje nas indústrias isso se transformou em algo simples desde que as empresas tenham equipamento, né, estrutura suficiente para fazer isso. Então, isso que a gente vai entender. Então, é uma aula bem legal. Hoje vocês vão aprender bastante coisas aqui, bastante coisas bem interessantes mesmo. Na última aula, a gente falou sobre o soro de leite, falei da importância dele, todos os produtos que podem ser gerados, né, ser produzidos a partir do soro de leite, que é um subproduto da indústria de queijo. E também falei para vocês que esses produtos provenientes do soro, eles são vendidos, comercializados hoje, principalmente em pó. Então, o mesmo processo que utiliza-se para secar o soro de leite, utiliza-se para secar o leite, tá? E transformar ele em leite em pó. Então, a tecnologia a ser utilizada é a mesma, tá? Só para vocês entenderem isso. Então, hoje a nossa aula, ela é sobre leite em pó. Então, inicialmente, para nós entendermos a definição, né, para o leite em pó, é o produto obtido por desidratação do leite de vaca integral, desnatado ou parcialmente desnatado, e apto para alimentação humana, mediante processos tecnologicamente adequados. Então, gente, uma coisa bem importante sobre o leite em pó. Esse leite, ele tem todos os constituintes que a gente estudou até aqui, do leite de vaca fluido, tá? Então, assim, se eu quero obter um leite em pó integral, vai desidratar, vai tirar a água do leite fluido integral. Se eu quero um leite desnatado, eu vou tirar a umidade do leite desnatado. Se eu quero um leite em pó sem lactose, eu vou tirar a umidade do leite fluido sem lactose. Esse leite vai ter passado pelo processo, vai ter a adição da enzima, essa enzima vai ter quebrado a lactase e depois disso é feito a secagem, né? A desidratação desse produto. E aí eu vou obter ele em pó, tá bom? De maneira geral, é isso que acontece. Agora a gente vai ver as particularidades disso. Eu acredito que todo mundo aí consumiu ou consome, ou as crianças consomem leite em pó. E você sempre vem, né? Ou se não viram, prestem atenção, na lata sempre vem a informação da medida, né? Uma medida de reconstituição. Então, quando a gente, vocês estudaram análise de alimentos com a professora Camila,
ela ensinou para vocês uma técnica de umidade, determinação de umidade. Então, o que se faz inicialmente? Você pega um produto e pesa ele. Eu não vou dar o exemplo do leite, né? Vou dar o exemplo de uma laranja, uma laranja, pode ser. Não, uma laranja é muito líquido. Vou dar outro exemplo. Chá. Vamos dizer que eu vou secar chá. Eu tô com chá ali e eu quero secar ele. Eu vou pesar essas folhas de chá e eu vou ter 25 gramas. Um exemplo, tá? Vou ter 25 gramas de chá. Eu sei que uma boa parte dessas folhas que eu vou secar, são folhas verdes, é água. E aí eu pesei isso inicialmente e coloquei lá na estufa uma temperatura de aproximadamente 70 graus, 60, dependendo da metodologia que se utiliza, e deixei lá por 24 horas. No outro dia, eu vou pegar essas folhas de chá e vou pesá-las novamente. E aí vamos supor que essas folhas pesaram 20 gramas no outro dia. Então, eu sei que das 25 gramas que eu tinha inicialmente, 5 era água, tá? Isso funciona para qualquer alimento. A água livre que vai estar ali, ela vai ser liberada. Lembra que eu falei para vocês da água livre e da água ligada? A água ligada é aquela que está dentro das moléculas, né? Que é difícil de ser retirada. A água livre é o que fica, podemos dizer, na superfície do produto. Então, uma vez que eu submeto ela a um aquecimento, essa água livre ela tende a evaporar com o calor e com o tempo de exposição a esse calor. O leite é a mesma coisa, tá? Só que o processo de secagem é diferente, não é só colocar numa estufa. É um outro equipamento que vocês vão ver hoje, tá? Mas aí, digamos que, sei lá, 80% da quantidade de leite que eu colocar é água. Então, o restante, os outros 20% é proteína, gordura, sais minerais, vitaminas e assim por diante. Isso eu mantenho, dentro dos 20% é isso que eu tenho. Aí aí tudo isso se faz um cálculo, né, eu vou querer preparar um copo de 200 ml na minha casa. Então eu vou adicionar 2 colheres de sopa, então, de leite em pó. Uma vez que eu faço isso e coloco 200 ml de água, eu volto com a composição inicial do leite, daquele leite que foi desidratado, tá? Então, o leite em pó funciona dessa forma. Qual é a finalidade de fabricar um produto em pó? Já que eu falei para vocês que o custo, a estrutura para fazer essa desidratação não é tão baixo. A empresa ela tem que estar preparada para isso. Então, a finalidade é reduzir um custo de armazenamento, comercialização e transporte. Quando a gente pensa num leite fluido, embora nós temos a questão da caixinha de leite, do leite UHT e tudo mais, e ele tem um prazo de validade, acho que é de 4 meses, 3 ou 4 meses, acho que é 120 dias. No caso do leite em pó, eu consigo ter um prazo de validade muito mais longo. Se eu não estou enganada, deve ser algo em relação a 6 meses, mais ou menos. E eu consigo colocar isso em latas ou pacotes. Então, o volume vai ser muito menor e a quantidade vai ser maior, né? Eu consigo transportar muito mais quantidade, facilita esse transporte, o armazenamento disso em mercados, enfim. Eu prolongo a vida útil desse leite, né? Como eu falei, vai aí de 120 a 6 meses, de 4 meses a 6 meses. Então, já tenho 2 meses a mais. Isso comercialmente é muito interessante. Ah, mas é só 2 meses. 2 meses é muita coisa, gente. Então, para o mercado, né, que tem um giro de produtos.
a matéria-prima, né, na produção de outros produtos lácteos. Então, hoje o leite em pó ele é a base para vários outros produtos, né? A gente até já viu alguns, eu já mostrei para vocês, né? Até na obtenção de queijos, de requeijão, entre sobremesas lácteas, utilizam o leite em pó. Então, ele acaba sendo bastante viável também, tendo um valor comercial muito interessante. Esse leite em pó, ele é classificado, né, quanto ao conteúdo de matéria gorda, ou seja, quantidade de gordura. Então, um leite denominado como integral, ele vai ter uma quantidade, né, maior ou igual a 26% de gordura. Num leite denominado como parcialmente desnatado, ele vai ter de 1,5 a 25,9% de gordura, então é uma faixa bem grande, né, de porcentagem, porque aí foi retirado só uma parte foi desnatado só uma parte desse leite. E o leite desnatado, então, vai ter uma porcentagem de menor que 1,5% de matéria gorda. Tá? Então, só para vocês entenderem essa classificação em relação a integral, desnatado ou parcialmente desnatado, que sempre está escrito lá na latinha ou no pacote de leite em pó. Então, de acordo com o tratamento térmico mediante o qual foi processado, né, para o leite desnatado, né, tem-se algumas informações. O baixo tratamento térmico o conteúdo de nitrogênio, né, da proteína do sero não desnaturada vai ser igual a 6 miligramas por grama, ou seja, o conteúdo de nitrogênio presente, né, que faz parte da proteína. Num tratamento médio térmico, o conteúdo de nitrogênio, então, desse soro vai ser de 1,51 a 5,99 miligramas por grama. E um alto tratamento térmico, né, o conteúdo de nitrogênio não desnaturada, né, é menor que 1,5 miligramas por grama. Isso se dá, né, na desnaturação da proteína num processo de desnate desse leite. Porque a gordura, de certa forma, ela vai proteger essa proteína num tratamento térmico, tá? Agora, quando eu retirei, né, a gordura desse leite, é como se essa proteína estivesse livre ali e a temperatura vai desnaturá-las. Então, quanto mais alto o tratamento térmico, menor é a quantidade de proteína, né? E aí eu tenho uma curiosidade aqui para vocês, não sei se vocês já prestaram atenção nisso, quem consome esse tipo de produto. De acordo, então, com a sua umectabilidade e dispersibilidade. O que é isso? Umectabilidade é o quanto o produto fica úmido. E dispersibilidade é o quanto a gente consegue dispersá-lo no líquido. Por exemplo, o café solúvel ou o açúcar, quando a gente coloca na água, ele rapidamente ele dissolve, né? É só a gente mexer um pouquinho, sal, a mesma coisa. Ele se dispersa com facilidade. A mesma coisa para o leite em pó, então, é analisado, ele é classificado de acordo com esse poder umectante dele e pela característica de dispersão. Ele vai ser caracterizado, então, como instantâneo ou não instantâneo. Essa denominação instantâneo e não instantâneo sempre tem escrito nas latas e nos pacotinhos, tá? E agora, se alguém de vocês já percebeu isso, vai entender o que isso quer dizer. Então, qual é a diferença entre um leite instantâneo e um leite integral, por exemplo? Então, o leite denominado como instantâneo na embalagem, ele se dissolve mais rápido na água. O leite instantâneo, como o nome já sugere, tem uma capacidade de se dissolver mais rapidamente na água.
pois possui uma substância chamada lecitina de soja, que garante uma melhor solubilidade. O integral em pó, ou seja, o leite integral em pó, por sua vez, costuma demorar mais para dissolver na água, apesar de ter praticamente os mesmos nutrientes do primeiro. Resumindo, o leite instantâneo é ótimo para quem quer ter mais praticidade e agilidade na hora do preparo. Então, é só uma questão de a adição de um outro ingrediente para facilitar essa solubilidade, tá? Essa dispersibilidade. Então, o leite integral em pó vai demorar um pouquinho mais, você tem que mexer mais para ele dissolver. Enquanto que o outro você vai colocar na água, ele vai se dissolver com muita facilidade, já que a lecitina de soja aqui vai auxiliar nisso, tá? Então, fica aí. Tanto que, por isso que quando a gente fala no café solúvel, né, ele é um café instantâneo. Você largou na água, ele dissolveu já. Quais que são os ingredientes permitidos no leite em pó? Leite de vaca, estabilizantes, né, citrato e ortofosfato de sódio e potássio. Esses são os mesmos estabilizantes utilizados lá no leite fluido, que eu já expliquei para vocês que é pelo processo de UHT, né, de pasteurização, que eles são adicionados. Antioxidantes, por exemplo, ácido ascórbico. Esse antioxidante, gente, ele vai servir para proteger a gordura presente no leite. Então, a maioria dos produtos que são gordurosos ou que contêm gordura, que são produtos secos, tipo leite em pó, ração de cachorro, né? Se vocês olharem lá no rótulo, sempre vai ter salgadinhos também, vai ter a informação lá que nos ingredientes tem antioxidantes. Esses antioxidantes, eles são adicionados para proteger a gordura ali presente e o produto ter uma vida útil mais longa, já que a gordura ela vai estar exposta, ela virou pó, digamos assim, ela tem uma capacidade de rancificar. Então, o antioxidante, ele protege, tá? Em outros produtos, como produtos cárneos, por exemplo, também é feita a utilização de antioxidantes, justamente para os produtos não terem um sabor de ranço muito rapidamente. Isso prolonga a vida útil também. E o emulsionante, que é a lecitina, né? Que eu falei para vocês que dá esse poder aí de dispersibilidade do leite em pó. Então, o leite em pó é microbiologicamente estável porque ele não contém água. A quantidade de água ali é muito baixa, então não desenvolve micro-organismos com facilidade, né? Então, a quantidade de água residual é menos que 5% em peso e tem uma atividade de água que é menor que 0,4. Uma atividade de água considerada alta é quando está próximo de 1. Então, aqui a gente tem essa vantagem. Isso também faz com que o produto dure mais, obviamente, né? Muito bem. Como que é feito, né, como que é a elaboração desse leite em pó? Então, inicialmente, o controle de qualidade da matéria-prima, que é aquilo que nós já vimos. Teste de antibióticos, análises físico-químicas, microbiológicas, a padronização da gordura e a homogeneização desse leite. Depois desse controle é feito um pré-aquecimento, um processo de evaporação, desidratação. Aqui, isso aqui tem várias particularidades, tá? Que aí nós vamos comentar um pouco mais. Esse aqui é o processo de obtenção, né? O processo de desidratação do leite. Depois, esfriamento, acondicionamento, armazenamento, transporte e comercialização. Então, até essa etapa aqui de
desidratação, né, evaporação e desidratação, é um processo normal de preparo de leite. Depois que ele virou pó, mesma coisa, não tem nenhum processo para ser feito. Ele esfria e aí ele vai para as latas ou pacotes. E aí depois disso vai para expedição. O processo de pré-aquecimento, ele se dá então para de 105 a 130 graus por alguns minutos ou segundos, né? Que tem aí a função da ação bactericida, destruição das lipases, estabilização proteica. Então, como é o processo UHT, podemos dizer assim, processo de pasteurização. A evaporação é sob vácuo, no interior do evaporador, né, a 75 graus. Ele concentra em 57% de água e 43% de extrato seco. Tem uma economia de calor, determina o tamanho das partículas e melhora a dissolução das partículas. Isso aqui eu não vou explicar muito bem para vocês agora, porque vou explicar um pouquinho mais para frente. No processo de desidratação, ocorre o quê? Redução da fração de água, um processo de atomização. Isso daqui, gente, vai ser o processo que a gente vai retirar a água por um atomizador. Esse processo de atomização, né, que é essa redução da quantidade de água, é utilizada para muitos produtos, tá? Não somente para leite. Mas tudo que nós temos líquido e a gente quer transformar isso em pó, ou nós temos um produto líquido e queremos transformá-lo em solúvel, a gente faz um processo de atomização, tá? É esse processo de atomização que eu vou explicar para vocês e vou mostrar detalhadamente como ele acontece. Ele é bem interessante, bem legal, bem tecnológico também. Depois do processo de desidratação, então, nós temos o esfriamento e acondicionamento, como eu falei anteriormente. Aqui eu tenho uma comparação para vocês verem entre o leite desnatado e o leite semidesnatado integral. O processo é bem similar, né? A diferença aqui para o leite desnatado dos demais é o quê? Tem a recepção do leite, a filtração, no semi-desnatado integral também tem resfriamento e estocagem. No leite desnatado tem o desnate, retirada a gordura. Nesse caso aqui do semi-desnatado integral é feita a padronização, porque nesse caso aqui eu preciso padronizar a quantidade de gordura que eu quero. Se eu estou falando de um leite integral, eu tenho que manter a porcentagem de gordura que é aquela porcentagem para leite integral. Num leite semidesnatado, eu preciso padronizar também a quantidade de gordura que eu preciso, né, para esse leite semidesnatado. E aí, depois disso, é feito o processo de homogeneização, que é aquele processo que vai homogeneizar a gordura e a água do leite. Vai deixar todo mundo com partículas pequenininhas para ficar tudo homogêneo. Nesse caso aqui, não precisa ser feita a homogeneização, porque a gordura foi retirada, tá? E aí, após isso, o processo de o tratamento térmico, a concentração, a secagem, o envase e o armazenamento é o mesmo para as duas situações. Então, acabei de explicar para vocês sobre o que é a padronização, né? E a homogeneização. Então, não vou nem ler de novo essa informação. Vocês já têm isso, que é, né, informações passadas lá do leite fluido. Aqui também sobre o pré-aquecimento do leite, né? Em temperaturas baixas, médias ou altas, em relação à temperatura e o tempo. Mesma coisa para o leite fluido, né? Mesmas informações, dependendo a temperatura, vai ser o tempo, que é um processo de pasteurização desse produto, tá? Embora ele vá passar ainda pela atomização, a água vai ser retirada, né?
o processo de pasteurização aqui, ou pré-aquecimento, como ele é chamado, ele é necessário para se retirar qualquer micro-organismo que já tenha no leite, né? Embora depois esse leite não vai ter umidade suficiente para a proliferação desses micro-organismos. E aqui nós entramos no que nós chamamos de desidratação do leite em pó ou secagem, que essa é a etapa importante desse processo, que vocês precisam conhecer, né, e entender. O processo de desidratação, ele pode ser feito de duas formas, tá? Isso que eu vou mostrar para vocês. Então, inicialmente, nós temos o método dos cilindros ou através da secagem por spray dryer. Spray dryer é o atomizador que eu falei anteriormente, tá? Nessa imagem aqui, nós temos os cilindros, tá? Que o leite ele vai ser aquecido através de vapor a uma temperatura de 130 a 150 graus. E o sistema vai ser composto por 2 cilindros, tá? O leite vai passar entre esses 2 cilindros, então vejam só. Aqui o que está em azul é o leite. O que está em rosa é o cilindro aquecido, né? Que vai ter ali vai receber o vapor, tá? Então, o leite ele passa entre esses 2 cilindros aquecidos. Opa! Ocorrendo evaporação da água, né? O processo de secagem ocorre de forma rápida. Sobre os cilindros, formam-se películas de leite em pó, que são coletadas em moinhos destinados ao armazenamento do leite. Este método é normalmente utilizado para a fabricação de leite em pó para uso industrial ou para alimentação animal, tá? Porque é um método mais grosseiro. Então, o que acontece aqui? Tem o leite aqui que vai passando em volta desses cilindros. A água vai sendo evaporada, eliminada, né? E o leite vai caindo, o leite em pó vai caindo aqui nessas esteiras, né? E sendo coletado. Como não é um leite tão puro, digamos assim, mas obtido de uma forma mais simples, ele vai então para a utilização de indústrias, né, que fazem o uso do leite em pó nas suas formulações, ou para alimentação animal, que aí também não necessita, né, de um produto tão refinado. Aqui nós temos uma imagem, né, de um cilindro, de como ele funciona. Então vejam aqui os cilindros, é isso que é aquecido. O leite vai passando por aqui e vai caindo aqui embaixo, tá? A água vai sendo evaporada e vai sendo coletado o pó na parte inferior aqui do moinho. Aqui nós temos uma imagem de microscópio da microestrutura do leite em pó, que é obtido pelo cilindro. Vejam que nós temos umas partículas consideradas grandes, né? Justamente porque o cilindro ele vai, eu falei para vocês que ele é mais grosseiro, então ele acaba deixando estruturas, né, microestruturas grandes, quando comparado com o atomizador, que vai deixar partículas extremamente pequenas, que é aquilo que a gente vê lá dentro da latinha do leite em pó, tá? E aí a secagem do spray dryer. Então, vou mostrar para vocês o que é um spray dryer e como ele funciona, tá? Então, isso aqui é um assunto bem legal, como eu falei para vocês, muito utilizado já em várias outras situações. No caso, nesse processo de spray dryer, a secagem do leite ocorre através, então, de pulverização, tá? Do líquido, em pequenas gotículas, que são aquecidas no interior de uma câmara, e ao entrar em contato com o ar quente, numa temperatura que vai de 160 a 200 graus, ocorre a evaporação de água.
Então, essa temperatura, gente, ela também tem que ser controlada e pensada para não prejudicar os outros constituintes do leite. A gente quer que a água seja evaporada, mas quer manter aí a qualidade dos demais produtos, né? Então, nessa temperatura vai ocorrer evaporação de água. E as partículas de leite, nesse processo, vão atingir temperaturas não superiores a 75 graus, o que vai manter as suas características. Então, o procedimento de secagem do spray dryer possibilita obtenção de um produto com menos modificações, devido a um processo de secagem ocorrer de forma muito rápida, e o leite não vai sofrer grande aquecimento, porém seu custo de processamento é mais elevado que o do processo por cilindros, né? Então, nesse caso aqui dos cilindros, nós temos uma mesma temperatura em toda a superfície. Então, o leite que vai ser obtido, leite em pó que vai ser obtido ali, ele vai chegar nessa temperatura mais alta também. Enquanto que essa vaporização do spray dryer não acontece dessa forma, tá? Então, aqui, só para vocês entenderem, depois tem uma animação mais para frente que vai mostrar o processo, mas o atomizador, a gente imagina ele mais ou menos dessa forma. É como se fosse uma câmara, né, que se chama. O leite, ele vai entrar aqui onde tem essa setinha. Quando ele chegar aqui nessa pontinha aqui, vai ter uma administração de ar quente ali. E aí, no que ele chega aqui, ele pulveriza esse leite, né? Ela sai em pequenas gotículas, como se fosse um chuveirinho. E aí, no que sai em pequenas gotículas, tem uma circulação de ar quente muito grande dentro dessa câmara aqui, e faz com que a água que está naquelas gotículas evapore. É um processo muito legal. A água evaporou e o leite em pó se formou. E aí, de um lado da câmara vai sair água, né? O vapor, que a água vai ter transformado-se em vapor. E do outro lado vai sair o leite em pó. Então, vejam só. Aqui nós temos a entrada de ar quente, de vapor, aqui em vermelho. Entro com o leite, começa a pulverizar o leite. Esse ar quente faz com que as moléculas de água evaporem. E aí, o que acontece? Eu tenho, daí vai, né? Depois vai ter outro desenho, vai mostrar melhor. Dessa câmara eu tenho o leite em pó que vem para cá e sai aqui, ó, onde está em amarelo. E o vapor de água é liberado por uma outra saída. E aí a gente tem a separação a desidratação do leite. Mesma coisa acontece com o soro de leite, tá? Mesma forma de secagem. Isso aqui, gente, numa indústria é algo imenso, tá? É enorme essas câmaras, tem uma capacidade aí de secagem de muitos litros de leite, né, numa vez, enquanto que a gente tem modelos menores aí dentro de um laboratório, que mesmo assim são grandes também, tá? Aqui nós temos um exemplo, então, do que eu acabei de falar para vocês. O líquido vai entrar por aqui, por esse bico atomizador. Tem a entrada do ar aquecido também. Desse bico atomizador vai sair as gotículas. Essas paredes aqui formam essa câmara de secagem, né? Fazendo essa câmara de secagem, o que acontece? O leite em pó, o pó vai vindo para cá, o vapor também, o vapor de água, né? E aí tem um sistema que é separador, né? Em relação a peso ali, ele joga o vapor para um lado e o pó para outro. Então, 1 litro de leite é o equivalente a 12 milhões de gotículas que o bico atomizador consegue pulverizar, tá? Então, é muita gotícula, fica tudo muito pequenininho
e por isso que a secagem acontece. Então, trouxe vários exemplos aqui para vocês verem, que eu acho que facilita, né? Então, aqui como se a gente tivesse uma visão externa de um spray dryer. Aqui, o que eu falei para vocês, tem a entrada de leite nesse bico atomizador, né? Dele sai um fluido pulverizado, que é o leite em gotículas. Tem a entrada do ar quente, que entra junto aqui também, né? Essa câmara de fermentação faz com que o pó desça, venha para cá, e o vapor saia, tem uma outra saída, tá? Acho que cada empresa, enfim, tem um modelo de spray dryer, né? E a gente vai olhando vários exemplos para vocês entenderem, tá? Mas é mais ou menos assim que funciona. Aqui eu trouxe um vídeo para a gente ver. Deixa eu ver se vai abrir. Deixa eu ver se ele tem som. Vocês estão ouvindo o som ou não? Eu não ouço nada, professora. Tá, Eu também não. Tá. Eu também não. Esse vídeo, gente, ele só tem uma música, tá? Ele nem tem áudio. Então eu só vou maximizar aqui para vocês. E é só para vocês verem, vai ter uma animação do processo de como ele vai passar pelo atomizador, tá? Então não se preocupe que não vai ter nada, não vai ter fala. Só um pouquinho, estou só me respondendo uma mensagem para Elisa aqui.
Pessoal, então esse vídeo ele mostrou, de um geral, como funciona, tá? Não é muito fácil a gente encontrar animações disso, né? De como funciona para vocês entenderem bem. Mas eu acho que aquele ali dá uma ideia. E daí, para ajudar, eu também trouxe uma outra opção desse funcionamento aqui, que eu acho isso aqui muito legal, acho que vocês vão gostar também. Então, conforme eu vou dando o Enter aqui, vocês vão vendo que as linhas vão ficando coloridas. Então, nós temos inicialmente o atomizador aqui, o gás, né, que vai fornecer aí o aquecimento para a água, né, para aquele vapor, que é a combustão. Vejam que forma a chama aqui. Nós temos a segunda etapa, que é uma ventilação, né, pelo exaustor. Então, vai fazendo circular, né, fazendo um ciclone, que chama dentro da câmara de fermentação. Numa terceira etapa, nós temos a alimentação, né, a dorna de alimentação aqui. Daqui sai o leite fluido, esse colorido, e entra aqui no bico atomizador, tá? Vejam que ocorre a circulação, né, de ar quente aqui dentro, ventilação tá aqui, calor tá aqui, ar quente circulando, o leite sendo pulverizado pelo bico atomizador, né? Aqui nessa etapa aqui, que é a quarta etapa, ocorre a recuperação. O que é a recuperação? Uma parte desse pó, que é extremamente leve, ele se perde, ele sai junto com o vapor, né? Como a ideia é que o pó desça seco e caia aqui no recipiente, né, ele em pó, um pouco dele acaba indo junto com o vapor que é liberado nessa saída aqui. Então, quando ele passa por esse ciclone, o que acontece? O ciclone tem a capacidade de recuperar aquele leite em pó que estava sendo perdido. E aí ele elimina vapor aqui pelo exaustor e faz com que o leite em pó caia num outro reservatório, tá? É uma recuperação aí para não se perder produto, tá? Então, basicamente é assim que funciona. No material de vocês, vocês não vão ver essa animação, né? Porque eu mandei o material em PDF. Então, não é possível verificar, tá? Mas aí vocês vão ter o vídeo aqui. E eu acho isso bem legal, porque dá para nós ter uma ideia exatamente, né? De como funciona o processo de um atomizador. Uma desidratação de um produto que era líquido e se transformou em sólido. Então, isso funciona para o leite em pó, para o soro de leite, né, principalmente, entre outros produtos que são líquidos e a gente consegue comprar eles em pó. Claro que aqui nós temos que pensar o seguinte: se for um produto muito gorduroso, por exemplo, né, ou que tem algum outro constituinte em abundância, existem muitos problemas nesse processo, tá? Não é tão lindo assim que nem olhar aqui que está muito perfeito. Entope, às vezes, bico atomizador, a temperatura, né, que isso aqui chega, às vezes não é interessante para algum produto que tenha constituintes que são sensíveis à temperatura mais alta. Então, tudo isso tem que ser avaliado, né? A indústria precisa avaliar para verificar a eficiência desse produto, se ele é viável ou não é viável. Mas eu acredito que deu para vocês entenderem. Não sei se vocês têm alguma dúvida ainda do processo de atomização, como ele acontece. Viram que é o geral mesmo, um processo simples. O que eu quero que vocês entendam é como que do leite, que era líquido, ele se transformou em pó. Ficou claro isso para vocês?
Já tinha ouvido falar em atomização? É novidade? Como que é? E, prof, quantos graus fica aquele, né, o atomizador ali, quando gera o vapor? Oi? Não entendi. A quantos graus fica o calor ali? Ali tá borrifando com o biquinho o leite, né? Sim. Uhum. Aqui, Grau vou, fica aquele vou- vapor. vou voltar aqui. Aqui, ó. De 160 a 200 graus. Só que daí é o seguinte, é um processo que ocorre muito rápido, né? Só que daí o leite, especificamente, quando ele se forma, quando ele é desidratado, a corrente de ar ali está a 160 a 200 graus, as partículas de leite, como elas vão cair rapidamente lá embaixo, ela vai chegar até 75 graus no máximo. Como é uma partícula um pouco mais pesada do que o vapor, ela vai demorar para atingir uma temperatura alta, você entende? Então, assim, formou o pó aqui, ele já cai, né? Então, no que ele caiu aqui, essa temperatura não conseguiu chegar a 100 graus, por exemplo, ou mais. Ela vai chegar no máximo a 75 graus. Então, isso não traz nenhum prejuízo para o leite em pó, porque daqui, ó, ele saiu um leite fresco. O leite fresco não, né? Ele já tinha passado pelo processo de pasteurização, ele foi resfriado, mas ele vai estar numa temperatura ambiente. E chega aqui, 200 graus, forma o vapor e cai aqui para baixo. Máximo 75 graus. Entendeu? Sim, prof. Eu acho esse esquema muito legal, né? Pena que a gente às vezes não tem um esquema assim tão legal em outros exemplos que a gente pode dar, tá? Isso aqui foi um material que eu encontrei na internet de uma aula de um outro professor, e aí acabei colocando nos slides, achei que ficou muito bom, muito fácil de entender. Então, aqui para vocês verem uma imagem de um bico atomizador real, né? Não é esquema. Aonde está descendo leite por aqui no meio e ele está pulverizando esse leite. Vejam que é uma névoa. Todo mundo aí, vocês já devem ter visto, né? A pulverização de veneno, ou até quando a gente pega um borrifador em casa, né? Aquilo ali tem a capacidade de diminuir as gotículas de água ou de álcool agora, né? Usamos bastante. Mesma coisa é um bico atomizador, gente. Só que daí borrifou, liberou essa névoa, né? Você faz essa pulverização, já vem um ar quente aqui e já elimina a água e o que vai sobrar ali são os sólidos e todos os outros constituintes que estão presentes aí nesse produto. No caso do leite, a gente tem vários, né, constituintes, componentes que vão gerar aí um produto que a gente consiga enxergar, né? Porque tem carboidrato, tem os açúcares, né? Tem proteína, tem gordura, tem outros produtos que a gente pode pensar que não tem, às vezes tem só minerais, né? Se a gente fosse pulverizar a própria água, de repente, né? Secar a própria água, uma água em específico, né? Uma água muito dura, que tenha muitos minerais. A gente ia coletar uma quantidade muito menor. Por quê? Porque evaporar tudo, né? A água não tem carboidrato, não tem proteína, não tem vitamina, só tem minerais. Aí eu ia conseguir obter isso, né? Então tem alguns extratos, alguns produtos que são utilizados, que a quantidade de produto obtido lá no final do processo de atomização é muito pequena. No caso do leite em específico, ou do soro, nós temos uma quantidade, né, de constituintes muito grande.
Então, aqui é mais um exemplo, né, do atomizador e um leito fluidizado, que se chama. Mesmo processo aqui de secagem, né, entrada do líquido, ar quente, entrada de produto, e aí esse leite em pó ele cai aqui num leito fluidizado, e esse leito ele faz aí a obtenção desse produto seco final. Basicamente o mesmo processo, né? Aqui anteriormente a gente teve um exemplo de que ele cai num recipiente, mas é basicamente ele caindo num leito fluidizado aqui, que vai fazer a separação dessas partículas, né? Vai já resfriando ele para obter esse produto seco e depois ele ser armazenado. Aqui no leito fluidizado, as partículas são pulverizadas com solução de lecitina em óleo, 0,2%, que é um agente tensoativo. Esse leito ele vai ser utilizado para que essas partículas de leite que foram secas, foram desidratadas, elas não fiquem formando grumos, para que elas fiquem bem soltinhas, né? Que é a textura que a gente vê lá dentro da embalagem, né? A gente consegue pegar ela e ver que ela é bem soltinha. Depois que você pega na mão, que você coloca na boca, ela começa a virar tipo uma papinha, assim, né? Mas a forma para ela ser embalada é que ela esteja bem solta, né? Essa é a característica. Então, esse leito fluidizado tem essa característica, então essa função. Ó, o pó vai caindo aqui, a gente consegue ver os pontinhos, né? E aí nós temos entrada de ar quente e ar frio, que vão fazendo dando essa característica. E além disso, né, são pulverizados aí junto soluções de lecitina, já para fazer essa separação. Depois disso, né, o produto ele chega a 49 a 52 graus, mais ou menos, sob uma atmosfera de gás. Então, a presença de oxigênio é menor que 2% no espaço entre as partículas. Então, é colocado esse leite sob uma atmosfera de gás inerte, né, nessa temperatura, para remover o máximo de oxigênio que tiver entre essas partículas para prevenir a oxidação. A gente sabe que o processo de oxidação ou rancificação, ele se dá pela presença de oxigênio. Então, o leite em pó, depois que ele é atomizado, então ele passa por essa atmosfera de gás inerte, que faz com que elimine o oxigênio que tem ali disponível. E aí fica uma porcentagem menor que 2%, tá? Expliquei de novo para ficar mais compreensível para vocês. Esse processo vai prevenir a oxidação durante o acondicionamento e armazenamento do produto, né? Durante a sua vida de prateleira. E aí nós temos diferentes embalagens que são utilizadas. Os produtos que vão para a indústria, ou ração animal, né, que não é um produto tão controlado, ele vai, às vezes, em sacas grandes, aqui de 25 quilos, por exemplo. Com o soro de leite acontece a mesma coisa, né, o permeado, o whey protein, enfim. E também tem as embalagens menores, né, que a própria indústria embala. Então, no processo de envase do leite em pó, podem ser utilizadas embalagens de polietileno e as latas de folha de Flandres. As embalagens destinadas ao envase, então, do leite em pó devem apresentar propriedades de barreira contra a umidade, oxigênio e luz, além de apresentar resistência mecânica. Acho que vocês já perceberam que sempre o leite em pó está dentro desses pacotes metalizados, normalmente, assim como os salgadinhos, vem nessas embalagens também, entre outros produtos. Isso se dá porque, como é um produto gorduroso, contém gordura, né, lipídios, tanto a umidade
principalmente o oxigênio e a luz, fazem a oxidação desses nutrientes, né, desses constituintes. A umidade também, né, obviamente, porque se essa embalagem absorver a umidade do meio, aquele leite vai começar a virar uma pedra lá dentro, vai começar a se misturar com essa água, e vai ser uma característica indesejável, né? Então, elas precisam ter essas características. Aqui, ó, o prazo de validade é de 2 anos, eu falei 6 meses, é muito mais do que isso. Alguns defeitos que podem ocorrer no leite em pó, tá? Nem tudo é tão prático assim. Durante a etapa, então, do processamento e durante o armazenamento, o leite pode sofrer alterações que causarão redução da vida de prateleira, né? Ou causando, inclusive, a impossibilidade do consumo. Então, os principais defeitos. Acidez. Então, a acidez do leite deve ser de 0,11% e no máximo de 0,15%. Valores inferiores podem indicar uma etapa de neutralização além do necessário, e os teores superiores podem indicar o uso do leite acidificado, né, indicando má qualidade da matéria-prima. Então, se o leite fluido anteriormente não tinha uma qualidade muito boa, o pó também não vai ter, porque ele vai continuar com o mesmo sabor, mesmas características, porque só a água que foi retirada. Umidade. Né? Segundo a legislação brasileira, o teor de umidade do leite em pó integral deve ser de 2,5%. No leite em pó desnatado, o teor de umidade não deve exceder 4%. Então, maiores teores indicam falha no processo de secagem, que é no processo de atomização, por exemplo, e o aumento de umidade do produto final provoca alteração do sabor e solubilidade do leite. Então, qualquer porcentagem a mais já vai começar a solubilizar esse leite, tá? Rancidez hidrolítica. Esse efeito pode ocorrer devido à etapa de pré-aquecimento insuficiente ou contaminação microbiológica do leite fluido, né? Vem uma matéria-prima já contaminada. O processo de secagem não eliminar todos os responsáveis, né, pelo desenvolvimento da rancidez, provocada por enzimas lipases que são destruídas no tratamento térmico com temperatura de 63 graus por 30 minutos, que é aquele processo de pré-aquecimento que a gente viu. E um processo de oxidação, né? O defeito de oxidação está diretamente relacionado ao teor de gordura do leite, né? A presença de oxigênio na embalagem e a ausência de antioxidantes pode favorecer essa oxidação. Então, o leite em pó integral é mais suscetível ao desenvolvimento deste defeito. Sobre o leite em pó instantâneo, né, que eu falei antes, vou falar de novo. Então, o processo de instantaneização ou de aglomeração é o mesmo processo utilizado para o café. Acredito que vocês viram alguma coisa sobre café quando vocês estudaram chocolates, né? Aliás, não, chocolate foi cacau. Café, vocês estudaram. Acho que a gente vai ver em bebidas, se eu não estou enganada. A gente vê o processo de aglomeração. Aglomeração é aquelas bolinhas que a gente encontra no café solúvel, né? Todo mundo aí já consumiu café solúvel. Então, a gente compra no mercado, são bolinhas, assim, aglomeraçõezinhas de café. Isso é o processo de aglomeração, tá? Então, alimentos instantâneos, eles se dissolvem facilmente em água. Partículas de leite em pó, tamanho grande, né, e bastante densas. Aí nós temos o leite em pó modificado. Talvez vocês já viram essas informações nesse tipo de leite. Então, assim, segundo a legislação do MAPA, Ministério da Agricultura, entende-se como um leite em pó modificado o produto resultante da desidratação do leite acidificado pela ação de bactérias láticas ou pela adição de ácido lático, tá? Enriquecido com açúcares, com suco de fruta
ou substâncias alimentícias. O produto deve apresentar no mínimo 70% de leite em pó no produto final. Então, um processo de fabricação do leite em pó modificado. Então, é similar ao da fabricação do leite em pó, com exceção da etapa de adição das substâncias alimentícias no final da etapa de processamento. Então, ocorre igual e no final tem a adição desses produtos que são possíveis aqui utilizar, né? Que é o ácido lático ou substâncias alimentícias. A classificação desse leite em pó, né? Ele pode ser classificado de acordo com o seu teor de gordura integral, o leite que possui gordura igual ou maior que 18%, o semidesnatado, gordura entre 1,5% e 17,9%, e o desnatado, 1,5%. Essa é uma classificação específica para o leite em pó, que é modificado. E, além disso, nós temos os compostos lácteos, que entram dentro desses leite em pó modificados, utilizados para as crianças, principalmente. Então, quem tem filho, neto, ou quem vai ter filho, né, já talvez vai precisar fazer a utilização desse tipo de produto. Então, um composto lácteo é definido como produto em pó, derivado de uma mistura de leite e outras substâncias alimentícias, de origem láctea e não láctea, ou com adição de ambas, através de processos tecnológicos adequados, né? Então, além disso, ele pode ser produzido com ou sem a adição desses produtos de origem não láctea, tá? Que é uma complementação para esse leite. Então, principalmente as crianças que às vezes a mãe não tem leite suficiente, ou o leite da mãe não é tão nutritivo, ou por algum outro motivo, precisa fazer ingestão de fórmula, né? Aí nós temos essa questão aqui que é os constituintes não lácteos, que se chama, né? Então, o composto produzido exclusivamente com produtos de origem láctea é designado como composto lácteo, sem adição, e o composto lácteo elaborado a partir de produtos alimentícios de origem láctea e não láctea. E aí ele é denominado como composto lácteo com adição. Eu vou mostrar uns exemplos. O do produto final deverá apresentar no mínimo 51% de produtos de origem láctea, tá? Isso é de acordo com a legislação. Então, o maior mercado do composto lácteo são os produtos destinados para alimentação infantil. Então, esses compostos aqui que eu estou mostrando, de diferentes marcas, Danone, né, Nestlé, eles vão ter a maior porcentagem de origem láctea, né, de leite em pó, normalmente, e os constituintes com outras funções alimentares, né, outros constituintes alimentares. Então, esses constituintes que são chamados não lácteos, a gente pode ter utilização de óleos vegetais, pré-bióticos, probióticos, vitaminas e sais minerais, além de proteínas derivadas do soro de leite. Então, como vocês sabem, principalmente são as crianças, né, os bebês que precisam fazer a ingestão dessas fórmulas, precisa ter um alimento completo, né, já que a mãe não está conseguindo, muitas vezes, amamentar. Vocês sabem que o leite da mãe, assim como o leite das vacas, ele obtém a constituição de acordo com o que a mulher ou o animal se alimenta. Então, e além disso, né, muitas vezes a mãe não consegue fornecer todos esses nutrientes para o bebê. E por isso que ele faz essa complementação aí com uma fórmula. Nessa fórmula vai ter um composto, né, completo para essa criança se desenvolver, tá? Então, aqui eu trouxe para vocês um exemplo de um rótulo dessas fórmulas, tá? Esses compostos denominados aí como leite em pó modificado. Então, ingredientes. Vejam só quantas coisas tem aqui dentro e por que é interessante para as crianças.
Leite parcialmente desnatado, soro de leite desproteinizado e desmineralizado, então é retirada a proteína, maltodextrina, soro de leite em pó, óleo de milho, lactose, óleo de canola com baixo teor erúcico, fruto-oligosacarídeos, oleína de palma, inulina, cálcio, vitamina C, ferro, zinco, vitamina E, ácido pantotênico, vitamina B1, vitamina B6, vitamina A, vitamina B2, selênio, ácido fólico, vitamina K, biotina, vitamina D, vitamina B12, emulsificantes, lecitina de soja, que é para facilitar a dissolução desse produto na água, e regulador de acidez, hidróxido de potássio. Já que foram adicionadas tantas coisas, né, o pH vai tendo oscilações. Então, o regulador aqui faz com que esse produto volte ao seu pH desejável, tá? Então, para os bebês que são alérgicos, por exemplo, contém leite e derivados de soja, ou de repente a criança pode ser também alérgica à soja, já no início é difícil, né? Mas pode acontecer. Aí já tem que fazer a substituição e utilização de uma outra fórmula à base de vegetais, né? Não de leite de vaca. Contém lactose, não contém glúten, e esse produto não é leite em pó. Ele é um produto modificado, que tem leite em pó, né? Mas uma porcentagem muito pequena. Então, esse produto não possui adição de açúcar, apenas açúcares naturalmente presentes no leite. Por exemplo, lactose, tá? Então, aqui fica para vocês essa informação de como um leite em pó modificado é obtido, né? Ou um composto lácteo, digamos assim, que vai ter aí uma porcentagem de até 51% de produtos de origem não láctea. Acima disso, esses outros ingredientes que a gente acabou de ver. Aqui um exemplo do ninho, leite ninho, ó. Instantâneo e está escrito leite em pó integral. Leite integral, vitamina A, D, C e E minerais, como ferro e zinco. Contém leite e derivados de soja, contém lactose e não contém glúten. Essas vitaminas, gente, elas são adicionadas porque no processo de atomização elas vão se perder. As vitaminas elas são extremamente sensíveis à temperatura, à luz, e aí por isso que é feita a adição, né, que é uma reconstituição do leite. Então, é adicionado para que quando isso for, principalmente crianças que utilizam, né, não só, mas a maioria, tenham essa ingestão de vitaminas e minerais que é o normal do leite, tá? Mesma coisa. Esse produto não possui adição de açúcar, apenas açúcares naturalmente presentes no leite. Esse aqui em específico é um produto que contém lactose. Aí nós temos ainda a farinha láctea, que vocês já devem ter visto, né? Tem gente que adora, adulto que adora farinha láctea. Ele é um tipo de mingau, foi criado pela Nestlé em 86. Segundo a legislação, a farinha láctea é um produto obtido pela dessecação em condições próprias da mistura de leite com farinha de cereais e leguminosas, cujo amido tenha sido tornado solúvel por uma técnica apropriada. Então, em sua composição, deve apresentar no mínimo 20% de extrato seco total de leite, 5% de gordura láctea e 30% de farinha de cereais ou de leguminosas. Por isso que ele recebe essa denominação de farinha láctea, porque ele tem uma parcela aí de leite na composição. Então, é feito uma mistura, é feito um mingau, né? Depois disso, isso é seco, e aí é como se fosse quebrado isso, né? Todos uns pedacinhos que é a farinha, e depois disso é adicionado leite novamente para consumir. Eu, particularmente, não gosto de farinha láctea.
Acabou? Deixa eu ver uma coisa. Acho que travou. Eu tinha travado meu computador aqui. Peraí, gente, que deu uma travada aqui. Então, os usos do leite em pó, né? Mistura em confeitarias e padarias, aumenta o volume de pão, melhora a capacidade de retenção de água, produção de achocolatados, produção de salsichas e outros produtos carnes pré-cozidos. Nem sempre, né, é utilizado isso, mas em muitas formulações sim. Além do leite em pó, como vocês viram, pode ser utilizado o soro de leite, que é um produto mais barato. Pode ser utilizado como um substituto do leite materno, como a gente acabou de conversar, produção de sorvetes e alimentação animal. Então, a utilização de tanto de leite em pó, soro de leite, permeado de soro de leite, tem uma utilização muito ampla, muito vasta. E aí, por fim, tem algumas perguntas que vocês vão responder no caderno de vocês. Não vão precisar me entregar. Isso aqui são perguntas para vocês estudarem para a prova da semana que vem, tá? Vão ter perguntas sobre esse assunto, sobre o que é leite em pó, o que é composto lácteo, né? Sobre as vantagens de se... Por que é feito o processo de secagem. Coloquei aqui para vocês desenharem, explicarem o processo de obtenção do leite por atomização por spray dryer, para que vocês entendam o processo. Pode ser que tenha uma pergunta sobre isso. A diferença entre o leite em pó instantâneo e o não instantâneo. E, enfim, né, a classificação do leite em pó, principais defeitos, embalagem. Perguntas básicas do que a gente falou agora durante a aula. Respondam, tá? Respondam corretamente, com atenção, façam com calma, quando vocês tiverem um tempo, para que vocês saibam responder isso na prova da semana que vem, tá? Pessoal, alguma pergunta sobre a aula de hoje? Conseguiram entender? Gostaram do assunto? Era novo para vocês? Já conheciam a técnica? Enfim, fiquem à vontade. Eu gostei do assunto. Para mim, a técnica é diferente, que eu nunca tinha visto. Também nunca me interessei em saber, né, como que era feito. É a Jéssica que falou agora? Não, quem falou agora? Jéssica. Quem? Jéssica. Jéssica vai lendo cada vez mais sobre isso, hein? Vai ser uma possível compradora desse produto. Sim, verdade. Tem alguma coisa aqui no chat? Eu sou uma consumidora assídua do leite em pó. Eu amo de paixão. Você coloca na pipoca, em tudo que for possível, Luzia? Professora, eu como de colher, por Deus do céu. Eu compro leite, eu coloco açúcar, eu mexo, eu faço tipo um mingauzinho e eu como de colher. Jura? De tudo que você gosta? Eu adoro leite em pó. Eu coloco leite em pó no chá, para você ter uma ideia, porque eu gosto. Mas então, o chá com leite é muito comum, né? Eu nunca pensei em colocar o leite em pó. Na verdade, eu não gosto muito de leite, não. Eu consumo assim, mas o leite em pó, para mim, na pipoca, e olhe lá, meu marido gosta muito. Leite em pó, farinha láctea, iogurte. Eu Na não. pipoca eu nunca coloquei. Oi? Na pipoca eu nunca coloquei o leite em pó. Deixa eu ensinar para vocês, então. Ah, me passa uma receita aí, porque aqui em Gente, casa... eu vou explicar porque é mais fácil. Adoramos pipoca. Não dá para escrever, é mais fácil falar. Fica muito bom. Eu faço pipoca assim, faço na pipoqueira, né? Aí eu coloco na pipoqueira
a pipoca, o óleo, o açúcar já. Daí você fica mexendo, ela vai estourar e vai ficar bem com bastante açúcar em torno dela. Quando você tira ela quente da pipoqueira e coloca numa bacia, quando ela tá quente ainda, você larga leite em pó em cima, a quantidade que você quiser. Quem gosta muito, coloca mais. Quem gosta menos, coloca um pouco menos. E aí você só mexe a bacia assim, e daí aquele leite em pó vai se grudar em todas as pipocas ali, porque o açúcar vai estar meio quente ainda, meio molinho. E é isso. Ela vai ficar extremamente crocante. Todas elas com leite em pó ao redor. E realmente fica muito bom. Quem gosta de leite em pó, a gente faça isso, porque é muito gostoso. E se eu não tenho a pipoqueira, na panela dá certo? Oi? E se eu não tenho a pipoqueira, na panela também dá certo? Normal? Como Tipo, eu não tenho uma pipoqueira. Se eu conseguir estourar na panela normal, vai dar certo também ou não? Desse jeito. Assim, ó. Eu nunca fiz fora da pipoqueira, porque quando você faz sem pipoqueira, você não consegue. Eu, pelo menos, acho que não dá para colocar o açúcar junto, estourar junto, porque você não consegue mexer. Aí é fácil queimar esse açúcar. Mas se você fizer uma calda de açúcar depois que a pipoca estourou lá numa outra panela, você largar essa calda por cima, mexer a pipoca e aí largar o leite em pó, eu acredito que vai dar certo. Beleza. Eu nunca fiz, tá? Não Tô sei. de folga amanhã, então amanhã é dia de pipoca com leite em pó. Ó, a Taína falou, acabou de responder aqui no chat, ó, que ela faz desse jeito que eu falei, que eu acabei de falar para você, fazendo pipoca sem pipoqueira. Faz desse jeito ali, tenta, Luzia, acho que vai dar certo. Vou tentar sim, professora, pode deixar comigo. Manda uma foto amanhã. Eu vou montar, se der certo, eu mando uma foto, se não der certo, eu mando o desastre, vai saber, né? Pipoca é bom de qualquer jeito. Mas, Luzia, não tem como dar errado, sabe por quê? Se você acertar o ponto ali do caramelo, do açúcar, depois que tu fizer separado, quando tu largar em cima da pipoca, tu dá uma mexida e larga o leite em pó junto e mexe tudo junto, cara, o leite em pó vai grudar. Então, tá valendo. É isso aí. Deixa comigo, então. Eu mando uma foto. Olha aí, gente, vivendo e aprendendo. Tem várias receitas, gente. Não gosto do leite em pó, mas a pipoca com leite em pó aqui em casa sai muito, porque o meu marido ama. Eu compro leite em pó aqui só para isso, vocês acreditam? Eu também faço bastante, professora, essa pipoca aí. É muito boa. É muito boa. Real mesmo. Fora que ela demora mais para murchar, né, do que a outra. Aham. Tanto que aqui em Medianeira eu sei que tinha um lugar que estava vendendo pipoca gourmet. Acho que ainda tem. Não sei se não é um carro que fica vendendo churros, acho que eles têm pipoca também. E essas pipocas gourmet, normalmente, elas têm o leite em pó justamente por isso. Porque daí ele cria como se fosse uma película ao redor da pipoca e daí ela demora. E realmente isso fica bem crocante. Olha aí, ó, a Taína colocou uma informação aqui, ó. Professora faz e testa o açúcar na pipoca. Se a pipoca não encolher, tá bom para jogar o leite. Aí, ó, um ponto na pipoca para colocar o leite. Como eu faço sempre na pipoqueira, tem alguns macetezinhos aí que eu não sei dizer, mas o processo é simples e vai dar certo. Bom, gente, então, receita feita, dada, né? Feita amanhã.